Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre você, sua família, seja sobre nós. É com muito temor e tremor que eu inicio a palavra de hoje. Eu quero hoje falar com você sobre o poder da ressurreição de Jesus Cristo. Hoje é domingo de Páscoa e é um dia em que o mundo quase todo lembra da Páscoa do ponto de vista comercial. Mas para todos os cristãos, a Páscoa tem um significado muito maior, porque é o dia em que se lembra a ressurreição de Jesus Cristo. E eu quero ler para você no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Eu vou ler apenas do verso 2 ao verso 7. Diz assim: E muito cedo, no primeiro dia da semana, era domingo, ainda bem cedo, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam uma às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis. Buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. E depois dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Esse texto tem um peso muito grande. Obviamente que os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas, João, falam da ressurreição de Jesus Cristo. Mas eu tomo aqui essa frase: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, não está mais no sepulcro, não está mais sepultado. Ele ressuscitou. Como eu disse, o verdadeiro sentido da ressurreição é lembrado na Páscoa. Páscoa traz à memória libertação. Quando Moisés, na condução do povo de Israel, estava para entrar na 10ª praga, que era a morte dos primogênitos. Ali a orientação de Deus foi que, através de Moisés, todo o povo de Israel matasse um cordeiro, pegasse o seu sangue, colocasse lá nos umbrais das portas das suas casas. E naquela noite, quando o anjo da morte passaria para matar todo o primogênito, onde estivesse com o sangue do cordeiro, a morte não entrava. Aquele acontecimento no tempo de Moisés é um tipo, nós chamamos na teologia, tipo de Cristo. Representa o que Cristo fez posteriormente. O sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro sem defeito, Filho de Deus, sobre nós, pela fé,
nos livra do poder da morte, nos livra do poder do inferno, nos livra da ira de Deus. É esse o sentido da Páscoa para nós. Mas tem vários aspectos importantes. Hoje, o mundo todo, já há tanto tempo, trata da Páscoa com coelhinho, com ovos de chocolate. Mas isso é só um ponto comercial, uma ênfase mercadológica. Para nós, servos de Deus no mundo todo, Páscoa significa a morte de Jesus, o sangue de Jesus derramado para o perdão dos nossos pecados e a ressurreição. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado por nós. Ele tomou o nosso lugar, ele ficou no nosso lugar, ele pagou o preço do nosso pecado. É esse o grande significado da ressurreição de Jesus Cristo. Aqui eu quero destacar um ponto que eu creio ser um dos mais importantes para nós hoje. Nós não podemos apenas ter medo ou ter temor das coisas do mundo de hoje. Existem muitas coisas que têm trazido temor, medo ao ser humano. Eu quero não dar muita ênfase ao nosso tempo de pandemia, coronavírus, Covid-19, porque esse é o maior temor dos dias de hoje. Ontem passou uma pequena reportagem sobre um dos países mais assolados por essa pandemia, e um atleta quis correr na orla do mar, na praia, e ele foi perseguido por um policial, e quando pego, ele foi multado, taxado por uma alta multa, porque ele estava saindo de casa por interesses pessoais, não por motivos importantes como comprar um alimento, por exemplo. Ele saiu para uma prática de esportes. Na verdade, o mundo está temeroso dessa pandemia, desse vírus, e o mundo todo tem se resguardado. As pessoas estão temerosas de serem contaminadas. Nós temos visto hoje uma ênfase no que está acontecendo na Itália, aconteceu na China, agora nos Estados Unidos, e tem se espalhado para o mundo. E esse é um grande medo dos dias de hoje. As pessoas estão, muitas delas, saindo de casa com máscara, álcool gel por todo lugar, dentro do carro, na bolsa, em todo lugar. As pessoas estão com medo. Faz-se necessário, por exemplo, até na hora do sepultamento de alguém que morreu de coronavírus, os coveiros estão ali paramentados, protegidos, com medo de serem contaminados. Mas eu quero te falar de um temor que já assola o mundo desde que a gente se conhece por gente, muito antes do coronavírus, muito antes da febre aviária, que foi uma das primeiras pandemias que o mundo conheceu. Eu coloco aqui, por exemplo, esse terror que a gente tem dos homens, dos seres humanos com maldade no coração. Eu queria trazer à sua memória o que os homens fazem, a maldade que há nos seus corações. Eu quero que você traga à sua memória exemplos já vistos na mídia, quer por reportagens, quer figurado em tantos filmes diferentes,
quando homens maus entram na casa da gente, roubam a gente, mas não só praticam roubo, mas fazem tortura psicológica, prendem, ameaçam. Quando esses homens estupram, sabe, quando amarra o chefe da casa, o homem da casa, estupra a sua esposa, a sua filha na sua frente, faz ameaças psicológicas, toma o celular do cara, com a sua digital, abre o celular do cara e começa a ver as suas senhas, começa a ver recados que um filho passa sobre uma cirurgia que a nora vai fazer, e agora ficam ameaçando sobre finanças, você tem mais para dar, onde está? Há um terror, há um trauma que milhares de pessoas trazem muito antes dessa nossa pandemia. O ser humano é de natureza ruim. A gente pode observar que isso sempre aconteceu nos países onde existem guerras. É normal, infelizmente, soldados que estão ali para defender uma nação estuprarem mulheres vítimas do medo, enquanto as suas casas são roubadas, saqueadas, seu esposo é morto, seus filhos são levados para campos de concentração. Eu queria que você tentasse trazer à sua memória a maldade que há no coração humano e o medo que nós guardamos um do outro. Quase todos hoje andamos de carro com os vidros fechados, portas trancadas, de medo dos sequestros relâmpagos. A gente hoje para num farol à noite, quando estamos vindo da igreja, quando estamos indo para casa, e a gente fica alerta, olhando para os lados, com medo de ter alguém por perto. O ser humano é refém do medo. Pensa nisso. Nós vivemos num mundo onde não se tem segurança. Nós vivemos num mundo cercado pelo medo. Hoje as nossas casas são trancadas, tem cerca elétrica, tem concertina, tem câmeras para filmar, para nos dar um pouco de segurança. Muitos têm dentro de casa 1, 2 cachorros para trazer um pouco mais de segurança. Mas nada disso garante a segurança, porque o bandido entra na nossa casa quando a gente abre o portão para entrar, ou quando a gente abre o portão para sair. Agora eu estou querendo trazer à sua memória esse aspecto do medo que a gente vive, para citar para você um versículo muito importante. Diz aqui no Evangelho de Mateus, verso 27 em diante: o que vos digo às escuras, trazei-o à plena luz. O que eu vos digo aos ouvidos, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Verso 28 de Mateus capítulo 10. Para pensar nisso, qual é o temor que temos do inferno? Qual é o temor que temos tido de Deus quando praticamos um pecado? Quando insistimos num erro que é fruto da nossa natureza, que é a falta do domínio próprio. O verso 29 do mesmo capítulo diz: não se vendem 2 pardais por uma pequena moeda, um pequeno valor. Nenhum deles cairá em terra sem o conhecimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados.
Não temais, pois, bem mais valeis do que muitos pardais. Portanto, conjunção adversativa que tenta aplicar e ligar as duas frases. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Sabe, irmãos, nós não nos preocupamos com a eternidade. Nós não imaginamos o sofrimento que será na eternidade. Olha a ênfase: não temais os que podem matar o corpo e nada podem fazer com a alma, mas temei antes de tudo aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Eu tenho ouvido um pregador famoso que deixou história, Leonard Ravenhill. Leonard Ravenhill prega e ele enfatiza que se nós tivéssemos oportunidade de contemplar por poucos minutos o que é a vida depois da morte, nós teríamos muito medo de ir para o inferno. No inferno, a memória não acaba. No inferno, sempre temos à memória o que aconteceu no passado, ao contrário do céu, porque a Bíblia fala que o céu é um lugar onde Deus enxuga dos nossos olhos toda lágrima. O céu é um lugar de perfeição, onde não há dor, onde não há enfermidade, onde contemplaremos a glória de Deus, onde não teremos lembranças dos erros do passado, onde Deus apagará da nossa memória tudo de ruim que houve. Esse é o céu que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas ao contrário, o Hades, o Seol, o inferno são sinônimos nas palavras gregas para significar lugar depois da morte, lugar onde estaremos eternamente separados de Deus. Esse lugar é um lugar de tormento. A Bíblia descreve como um lugar de choro e ranger de dentes, um lugar de desespero, onde o fogo não para de queimar, onde o verme não para de comer, onde a gente vai ter lembrança de cada pregação que ouvimos, e nós vamos lamentar o fato de não termos dado ouvidos a Deus. Eu tenho certeza de que lá na eternidade, no inferno, nós vamos nos lembrar de cada exortação que tivemos, de cada vez que lemos a palavra, mas não demos ouvidos. Portanto, nós temos que ter temor a Deus, muito mais do que temor aos homens. Se a gente tem medo do bandido que nos cerceia na rua, se nós temos medo de uma pandemia que pode tirar a vida humana, apenas o fôlego, muito mais temor precisamos ter para com Deus. Deus é real, Deus é vivo, Deus é verdadeiro. Ele está vendo cada ato nosso, cada atitude interna, pensamento, coração. Deus sabe quando o nosso coração é sincero ou quando apenas de palavras de boca para fora temos dito que o amamos. Portanto, nós estamos falando aqui da ressurreição de Jesus Cristo. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E hoje eu quero trazer à memória a aplicação do temor que temos que ter para com Deus, mas da vitória que Jesus Cristo conquistou para nós.
O que é negar a Jesus diante dos homens? O que é negar? Ou, ao contrário, como diz o texto, confessar a Jesus diante dos homens. Porque o texto diz que a gente, quando negar a Jesus diante dos homens, ele nos negará diante do Pai. Mas quando o confessarmos diante dos homens, também ele nos confessará diante do Pai que está nos céus. Eu creio que nós negamos a Jesus diante dos homens quando nós não o levamos a sério. Eu creio que nós negamos Jesus diante dos homens quando a gente não ama o próximo de fato e de verdade. Quando não temos a menor preocupação com o bem-estar de pessoas próximas de nós, família, ou distantes de nós, próximo. Como que você pode falar de suas atitudes? Se você pudesse ouvir hoje uma voz de Deus, o que você ouviria? Filho meu, me orgulho do que você tem feito? Ou você ouviria, filho meu, me entristeço pelo que você tem feito? As nossas atitudes têm sido atitudes que glorificam a Deus? Eu pergunto para você, Deus está feliz com as suas atitudes? Ou Deus está entristecido com as suas atitudes? Pensa num exemplo cotidiano. Pai para com filhos. Quantas coisas entristecem a gente? Quando um filho tem preguiça de levantar para ir trabalhar, quando um filho só fala mal do seu trabalho, da sua profissão, do seu patrão, quando o seu filho só vai trabalhar para cumprir tabela, somente pensando no salário que ele tem que receber no final do mês. Quantas vezes nos preocupamos com as amizades que os nossos filhos têm, com quem eles saem, os ambientes que eles frequentam, palavras de baixo calão, xingamentos que são comuns hoje em dia, que eles falam o tempo todo. Percebe quantas coisas existem de preocupações entre nós e a família. Agora transfere isso para Deus. Deus é Espírito, Deus está em nós. Deus sabe quando somos sinceros ou não. Deus sabe quando estamos sentados lá no banco da igreja, pensando mal do irmão que está sentado de um lado, porque ele não olhou para nós. Deus está olhando para nós quando o pastor está lá no púlpito e a gente fica fazendo comparação porque o outro pastor é que era assim ou era assado. Sabe quando a gente sai de um culto e a gente entra no carro para voltar para casa e da igreja até a nossa casa só existe palavra de reclamação, demorou muito, o louvor estava muito alto, fulano compartilhou demais, e a gente não tem uma palavra de elogio, nós não temos uma palavra de gratidão, de exaltação ao nome de Deus. E depois a gente ainda reclama dizendo, eu não sei por que o meu filho não quer ir na igreja. Mas ele só ouvia de nós reclamação, não exaltação, louvor. O nosso exemplo fala muito mais forte do que as nossas palavras. Nós precisamos
ter mais temor a Deus, temor a Deus. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. A Deus sim precisamos temer. Eu tenho visto, tenho alimentado um conceito de que nos dias de hoje as pessoas estão perdendo o temor a Deus. O nome de Deus é usado vulgarmente, de maneira banal, no mundo secular. Tem sido cantadas músicas com o nome de Deus nas festas da carne, nos bares, nas boates, no carnaval. Muitas vezes até músicas que foram compostas para serem cantadas em louvor e exaltação a Deus, hoje estão sendo cantadas em roda de samba num bar, como aquela música famosa como Zaqueu, que foi composta com tão boa intenção de glorificar a Deus. As pessoas têm perdido o temor a Deus. Isso está alcançando de maneira forte aos que frequentam a igreja. Pessoas têm vindo à igreja, têm participado da escola dominical, têm participado do culto, mas fora daqui já não tem mais temor a Deus, tem malícia nos olhos, tem palavras maliciosas na conversa com pessoas do nosso trabalho, tem maldade nos pensamentos, tem intenção de prejudicar. Onde está o temor a Deus? Onde está o temor àquele que pode fazer perecer no inferno, condição imutável, permanente? Uma vez no inferno não há como mais sair de lá. Não é como muitos pensam que você tem segunda chance. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso o juízo. Se alguém vai para junto de Deus, é condição eterna, imutável. Se alguém vai para longe de Deus, inferno, Seol, Hades, é condição imutável também. Eu preciso que você lembre de uma frase usada na palavra de Deus, quando muitos vão chegar, vão comparecer diante de Deus. Morreu aqui, fechou os olhos, a alma comparece diante de Deus e lá vamos receber veredito, céu ou inferno. E Jesus vai dizer para muitos: não vos conheço. Mas ele vai insistir: mas Senhor, em teu nome eu orava, eu curava, eu falava em línguas, eu profetizava. E Jesus vai insistir: não vos conheço, malditos, afastai-vos de mim, para o inferno preparado para o diabo e seus anjos. Essas palavras serão ditas a pessoas que se achavam cheias do temor de Deus. Portanto, eu preciso que você pense no quão importante é levar Deus a sério, ter sinceridade nas nossas orações, ter sinceridade na nossa vida de busca a Deus nos cultos que nós prestamos. O texto bíblico aqui no livro de Mateus, capítulo 10, fala sobre isso, que às vezes a gente fica tendo muito temor do homem, mas a gente esquece de ter temor para com Deus. E no mesmo texto ele fala: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, também Jesus nos negará diante de Deus que está no céu. O que é negar a Cristo nos dias de hoje? É ter vergonha dele, é não testemunhar o nome dele onde nós estamos, é não ter uma conduta de honestidade, de justiça, de santidade, é levar Deus a vista grossas, é fazer de conta que somos crentes, como pensando que só estar na igreja nos garante a salvação.
Igreja não leva ninguém para o céu, denominação não leva ninguém para o céu. O que leva a gente para a eternidade é levar a Deus a sério, é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Muitos têm negado a Deus, não têm temor para com Deus. Lucas, evangelista Lucas, escreve no capítulo 13, a partir do verso 22, sobre a porta estreita. E ele faz menção de que é preciso esforço. Ele diz assim: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. A vida cristã não é fácil, não é fácil. É preciso domínio próprio, negar-se a si mesmo. É preciso humilhar-se na presença dos outros e de Deus. É preciso engolir sapos, como diz o ditado popular nos dias de hoje. Muitos estão levando a vida, como canta o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Mas a expressão é de que lá haverá choro e ranger de dentes, quando virdes o reino de Deus, Abraão, Isaque, Jacó, todos os seus profetas, mas vós lançados fora. Verso 28 do capítulo 13 de Lucas. Sabe quando você chegar na porta do céu, expressão humana para mostrar esse lugar, e Jesus não te receber, e você saber que você poderia ter estado lá, mas você nunca quis andar no caminho estreito, você nunca se esforçou para deixar para trás os seus vícios, você nunca se esforçou por ler a palavra de Deus, você nunca se esforçou para advertir os seus filhos que estão no caminho do mal. Eu sei que a gente não pode mudar a conduta dos nossos filhos, mas cabe a nós falar com eles: meus filhos, vocês estão no caminho errado. Vocês precisam abrir o coração para Jesus. Amanhã, meus filhos, pode ser muito tarde. A paixão de Cristo aconteceu agora, é lembrado, não é? Na sexta-feira. Por isso, sexta-feira da paixão. Jesus Cristo sofreu no dia da sua morte, portanto, no dia da sua paixão, não só a dor dos cravos sendo pregado nas suas mãos e nos seus pés naquela cruz, mas Jesus sofreu diversos tipos de humilhação. Falso sinédrio, onde a principal liderança da igreja queria matar Jesus, tanto que o crucificou. Eram chamados na época de fariseus. Jesus Cristo sofreu humilhação, falso julgamento, falsa condenação. Jesus Cristo foi perseguido, foi criticado, foi vituperado, uma palavra difícil, né? Mas desonrado, xingado. Jesus Cristo sofreu saber que ele estava sendo levado para a cruz de maneira inocente, sem pecado. Um dos ladrões da cruz, crucificado ao lado de Jesus, disse: nós estamos aqui
se referindo ao outro ladrão, porque fizemos por merecer. Mas Jesus está aqui sem nada ter feito de errado. Reconhecimento humano de quem era Jesus. E eu quero ler para você o que está lá em 2 Timóteo 3, verso 12. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O que é ser perseguido nos dias de hoje? Você acha que só se aplica ao que acontece lá no Egito, por exemplo? Quando muçulmanos matam crentes por acreditarem em Alá? Você acha que a perseguição só acontece no Chile, na Bolívia, quando os guerrilheiros produtores de cocaína querem combater o cristianismo porque os cristãos não fazem uso da droga e ainda trabalham para tirar das drogas os que nela estão? Você acha que perseguição é só o fato de ser preso por professar a Cristo, como aconteceu na Coreia, como aconteceu na China, como aconteceu na Rússia, lugares que a gente chamava de cortinas de ferro? Não, muito mais do que isso. Ser perseguido hoje é você levar Deus a sério. E quando os seus colegas de trabalho te criticam porque você é crente, quando os seus irmãos de sangue te criticam porque você deixa de ir numa festa do mundo para poder ir para a igreja. Ser perseguido é entrar numa faculdade quando todo mundo está defendendo uma libertinagem moral e você defende casamento, você defende virgindade, quando você defende santidade, quando você não gasta a sua vida nos vícios, nas baladas, nas boemias, e todo mundo te critica por causa da sua fé, da sua conduta cristã. É quando numa rodinha de amigos as pessoas passam um baseado de um para outro, para cada um dar um tapinha, e você fala: não, eu não faço uso. E as pessoas começam a te tirar sarro porque você tem uma conduta que glorifica a Deus. Ser perseguido nos dias de hoje é levar Deus a sério. Ser perseguido nos dias de hoje é quando você é honesto, quando você devolve um troco a mais que você recebeu, quando você devolve um bem que você achou e você sabe de quem é. E as pessoas te criticam porque elas fariam diferente do que você faz. Portanto, se nós quisermos levar Deus a sério, nós sempre seremos perseguidos no dia de hoje. Nós sempre seremos criticados nos dias de hoje. Mas é exatamente nesse pequeno tempo de vida é que precisamos fazer a diferença. Eu disse para você que tenho ouvido Leonard Ravenhill, mas eu gosto muito de ouvir pregadores clássicos que foram grandes homens do passado. E ontem eu ouvi Billy Graham, numa de suas últimas mensagens, já com 80 anos de vida. E Billy Graham fala exatamente sobre levar Deus a sério. Porque o mundo só acredita na tecnologia, nos recursos humanos. Mas nós temos que acreditar muito mais do que isso, é num Deus que pode corrigir o nosso coração. O ser humano inventa ferramentas tecnológicas fantásticas, para o bem ou para o mal. Mas o ser humano não consegue evitar a morte. O ser humano não consegue evitar o mal no coração humano. E Deus tem o poder de mudar uma alma. Deus tem poder de transformar um homem pecador em uma nova criatura. Deus tem o poder de tirar do coração do homem a prisão, mesmo se a pessoa estiver presa. A maior prisão não é a cela, a cadeia. A maior prisão
é a que temos no coração, que é a prisão do pecado, da maldade, da cobiça. Há uma canção que eu ouvi nessa madrugada. Meu genro Jonatas comentou comigo que é uma canção antiga, mas eu ainda não tinha escutado. Pregador Luo, já posso suportar. Apocalipse 16. Ele diz assim: as dores do mundo já posso suportar, as guerras e aflições já posso suportar, pela força que em mim está, já posso suportar, já posso suportar. O maior dos espíritos habita em mim, eu sou a casa que ele escolheu para morar. Por causa disso já posso suportar. Eu sei que aflições e tribulações que passo aqui jamais vão se comparar com a glória que há de se revelar. É uma música linda, que esse pregador Lu, parece-me que é um cantor de rap, mas uma música linda, linda. E ele então diz assim: por causa do que Cristo fez por mim, eu já posso suportar. Cristo muda a nossa conduta, Cristo muda os nossos valores, os nossos princípios. Cristo nos faz refrear a língua quando a tendência é de revidar. Nessa música, esse Lu diz assim que existem muitos tipos de males e sofrimentos, acidentes, pessoas paraplégicas, pessoas que perderam seus filhos precocemente, pessoas que cumprem longas penas de prisão, alguns injustamente, guerras físicas, literais, mas também a guerra contra doenças. Quantos padecem com isso? Guerra pela falta de emprego, pela falta de paz, guerras internas, conflitos existenciais. Mas Deus é maior do que está em nós, Cristo, do que o que está no mundo. Com Cristo, as preocupações do mundo vão ser passageiras. Nós podemos descansar em Deus, podemos deixar Deus tomar a direção dos impasses que estamos tendo em ordem familiar, em ordem amorosa, em ordem conjugal, em ordem financeira, em ordem de emprego. Nós descansamos em Deus, sabemos que Deus não vai deixar passar falta de nada. Aqui o texto base diz que nenhum pardal no céu cai sem Deus permitir. Deus cuida de você, Deus olha por você, é preciso que você confie nele irresolutamente. Confie nele. Apóstolo Paulo fez várias menções sobre confiar em Deus. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 7, ele diz assim, que o que era para ele lucro, ele considerou como perda por causa de Cristo. Sim, ele considerou tudo como perda por causa da sublimidade, da superioridade daquilo que Cristo dá. E ele ainda fala mais que considerou como perda todas as coisas para ganhar a Cristo. O dinheiro do mundo todo não compra uma vaga no céu. Não adianta trabalhar dia e noite. Não adianta comprar mais patrimônio, aumentar os nossos bens, ter um pouco de segurança humana no futuro, se isso não te garante a vida eterna.
Todo mundo sabe que a morte não manda recado, ela não escolhe família, classe social, nem idade. Há pessoas ricas que têm todo o conforto que as riquezas podem dar. Mas quando são visitadas por um câncer, elas não têm o que fazer, o seu dinheiro não compra saúde, o dinheiro não compra a eternidade. Billy Graham comenta em várias de suas mensagens que já conversou com gente nobre, grandes celebridades no mundo inteiro, pessoas de todas as culturas, em mais de 100 países que ele pregou. E ele diz que muitos deles eram ateus, mas que no final da vida, lá no leito de enfermidade, perto de morrer, eles reconheceram que há um Deus no céu. Qual é o seu temor? Você tem temido aos homens que podem, no máximo, tirar a nossa vida? Ou você de fato tem pensado num Deus que, muito mais do que tirar a vida, pode lançar o corpo e a alma no inferno? Apóstolo Paulo fala lá em Coríntios que a leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando para as coisas que nós vemos, porque elas são temporais, mas nas coisas que nós não vemos, porque elas são eternas. 2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 16. Eu queria que a partir de hoje você refletisse um pouco mais sobre o temor que você tem tido para com Deus quando você está na rua e ninguém está vendo o que você faz. Quando você acha que nem Deus está vendo o que você faz, as intenções que você tem, os ambientes que você frequenta, as decisões que você toma. Temos que ter temor a Deus. Nós não servimos a Deus por causa de medo, nós servimos a Deus porque o amamos. Logo, perder um bem material para ganhar a Cristo não é nada. E eu quero terminar falando que a Páscoa é a lembrança de todo o sofrimento que Jesus teve. Sofrimento esse para pagar o seu pecado. Sofrimento esse para garantir a nós a vida eterna. Não precisamos viver caindo em pecados, em repetidas reincidências. Não somos mais escravos do pecado, somos libertos em Cristo. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo, lembrados na Páscoa, garantem para nós uma conquista que só Jesus pode dar. Jesus é o único que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho. Nós precisamos levar Deus a sério. Em Cristo tudo será novo. Eu quero terminar para aqui lendo com você o que Jesus Cristo disse em suas últimas palavras no livro do Apocalipse. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram.
E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Apocalipse capítulo 21, versos de 3 a 5. Irmãos, amigos, conhecidos ou não, não tenha mais temor da pandemia, do coronavírus, ou dos homens que podem nos fazer o mal, do que você tenha temor para com Deus. Qualquer mal dessa vida só pode prejudicar a nossa existência nessa terra, mas nunca prejudicará o tesouro no céu. Esse tempo nosso aqui é passageiro. Billy Graham, aos 80 anos, nessa pregação que eu citei, ele fez citação dizendo: a vida passou muito rápido. Porque ele disse que conheceu Jesus Cristo na sua juventude, perto dos 18 anos. E agora, aos 80, ele dizia: a vida passou muito rápido. A eternidade não tem fim. Eternidade no inferno, no Seol, no Hades, no lugar depois da morte, onde Deus não está, é um sofrimento eterno. Mas, ao contrário, a eternidade ao lado de Deus é bênção. Como diz aqui, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lá não haverá mais luto, lá não haverá mais pranto, lá não haverá mais dor, porque as coisas velhas passaram. Essa nossa vida passou. Eis que se fizeram novas todas as coisas. Eu te convido a ter, a partir de hoje, uma reflexão muito maior sobre o temor que devemos ter para com Deus, sobre a segurança da ressurreição de Jesus, que é a garantia de que Jesus venceu por você o pecado, Jesus venceu por você a morte, Jesus abriu o caminho de acesso entre você e Deus, comunhão, relacionamento, oração, e Deus garantiu uma morada na eternidade. Deus te abençoe. Deus nos abençoe e nos guarde. Tenhamos muito mais temor ao nosso Deus. Amém? Eu vou orar por você. Eterno Deus e nosso Pai, cuida de cada um de nós, perto ou longe, conhecidos ou não. Perdoa-nos a incredulidade, a ingratidão, a murmuração. Perdoa-nos a falta de fé e muda o nosso coração. Ajuda-nos a ter muito mais temor a Deus do que o temor que temos aos homens. Temor que temos daqueles que nos roubam, nos sequestram, fazem uma chantagem psicológica, causam traumas ao nosso emocional. Que o nosso temor seja muito maior para com Deus. Cuida de nós. Quero te agradecer pela ressurreição de Jesus Cristo, comemorada hoje no dia da Páscoa. E te agradecer por novos céus e nova terra, nova vida na eternidade, para todo aquele que nele crê, que em Jesus crê. Abençoe a todos. Ajuda a todos na solução dos seus problemas. Consagramos a Ti a vida dos nossos familiares. Pedimos sobre todos conversão, obediência ao Senhor. Completa na nossa família, na vida dos nossos filhos, dos nossos primos, dos nossos sobrinhos, a obra de redenção. Cuida de nós. Oramos no nome de Jesus.
No nome dele, abençoamos a todos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Durante as transmissões dos cultos, hoje aqui, Escola Dominical, também à noite, horário do culto, nossa igreja está aberta. Não há culto presencial, mas nós temos ali pastor, presbítero, diácono, para orar com você. Você que quer uma oração, venha durante o período de culto, durante o período de escola dominical. Você pode vir trazer também uma cesta de alimento ou qualquer ingrediente que você tenha para montarmos cesta de alimento. Estamos num momento de assistência, de socorrer aos que mais necessitam. E todos nós podemos doar alguma coisa. Todos nós temos uma reserva em casa que podemos trazer. Traga arroz, feijão, óleo, leite, aquilo que faz parte de uma cesta de alimento. Traga, tem alguém ali no templo para receber isso de você. E caso você queira também fazer a consagração espontânea, amorosa do seu dízimo, da sua oferta, é um momento oportuno também. Tá bom? Deus o abençoe. Estamos orando por você e contamos com a sua participação aí nas nossas lives. Louvamos a Deus por todas as pessoas que estão conosco aqui agora. Há um monte de irmãos nesse instante participando. A todos desejamos a graça e a bênção de Deus sobre cada um. Até mais às 19 horas, quando faremos nova transmissão de outra mensagem. Beleza? Tamo junto. Deus abençoe. Fique na paz.